cochichou no meu ouvido ali, fala alto. Eu falo da minha altura. Boa noite a todos. Boa noite. Satisfação imensa, né? Ter todos os nossos irmãos aqui, uma sexta-feira maravilhosa. Estou falando baixo. E muito feliz pela companhia que teremos na noite de hoje. E queremos agradecer aquele querido amigo, João, que seria ele que estaria aqui hoje, mas como o Gabriel ficou impossibilitado na outra sexta-feira, ele antecipou. Obrigado, querido. E hoje nós temos esse lindão aqui. Vamos aproveitar então, né, esta harmonização que a nossa querida irmã já nos deixou, com as suas preces e irradiações, e mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, essa espiritualidade maravilhosa, que sempre está junto de nós, muitas das vezes nos carregando, por esta grande oportunidade de podermos estarmos juntos numa sexta-feira, numa véspera de feriadão, para conversarmos sobre Jesus, que é o nosso grande irmão e mestre. Muito obrigado pela oportunidade. Pedimos então ao mentor espiritual da nossa casa, para que juntos possamos estarmos dando por iniciado a palestra da noite de hoje. Que assim seja. E como falamos, esse querido amigo aqui, que nós botamos ele na parede lá no congresso, aquela moça ali, eu vou apontar quem é, a Rosa, botaram ele na parede lá, né, assim, para ele, vem, e ele prontamente veio. O Gabriel nos dirigiu na Fergues por 6 anos na vice-presidência, juntamente com a Beth Barbieri. Depois, por mais 6 anos, ele foi nosso presidente da Fergues. E hoje está na área da comunicação. E com certeza, daqui a pouco ele volta à presidência da Fergues de novo. É um dos causadores como vamos dizer assim, de uma descontração da Fergues. Foi com esse menino que começou a vir uma transparência muito bonita, e por isso a gente agradece. O Antônio hoje está dando seguimento a este grande trabalho. Querido, por favor, fique conosco. O Gabriel hoje vai nos falar por 45 minutos. E o Gabriel depois vai fazer a prece de encerramento também, quando teremos o nosso passo espiritual. Obrigado. Gente querida, boa noite. Posso tomar essa água que está aqui? É boa, fluidificada, assim. Sabe por que eu pergunto? Uma vez a gente estava fazendo um trabalho federativo no centro espírita, numa reserva indígena, no norte do nosso estado lá. E aí tinha umas garrafinhas d'água e a gente chegou com muita sede, era muito calor, éramos a diretoria toda, e a gente tomou e a gente descobriu que era das pessoas depois, a gente se desculpou. Desde então eu pergunto se eu posso tomar a água que está ali. A das pessoas está lá. Está lá? Então tá bom, meus amigos. Queridos, uma ótima noite, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, voltar a essa casa. Nós não havíamos estado aqui depois da pandemia, né? Durante alguns anos ficamos nos enxergando pelo vídeo, nas nossas atividades federativas também. E como mencionou o nosso querido Joãozinho, no Congresso Espírita deste ano, nós tivemos a oportunidade de colocar em dia uns 10% mais ou menos dos abraços que temos atrasados, né? E um pouquinho da saudade. E é muito bonito a gente falar dessa saudade, porque nessa época de Natal que nós estamos vivendo, em que fica mais viva a ambiência, a psicosfera do Cristo na Terra e nos nossos corações, nós acabamos revivendo de formas mais pacificadas ou mesmo até um pouco doloridas as nossas noções de família, não é? As famílias estão se reencontrando,
alguns estão sentindo a falta daqueles que não puderam encontrar, outros tantos refletindo sobre aqueles que estão na espiritualidade e já não traçam os mesmos passos conosco no dia a dia. Às vezes o que nos vem quando lembramos dessa noção de família são as dores que nós temos ainda dos nossos lares, os desentendimentos, os abandonos, as frustrações, muito naturalmente. Mas quando nós falamos da nossa família, a nossa família espírita, ela é uma família que se conecta por afinidade tanto quanto por necessidade. Nós nos conhecemos, outras vezes nos reconhecemos, mas o fato é que nós nos reencontramos, e aqui estamos nessa noite, há poucos dias do Natal. Muitas pessoas estão fazendo outras atividades na noite de hoje. Nós estamos no centro espírita. Por quê? Porque em algum lugar da nossa consciência e do nosso coração, nós compreendemos que a doutrina espírita é capaz de nos conectar como irmãos e que essa conexão pode transformar a nossa intimidade, os nossos lares e o mundo que nós queremos ver melhor. Esse é o compromisso da família espírita, transformar a terra a partir dos nossos próprios corações. Então quero abraçá-los, alguns já abracei fisicamente, mas abraçá-los espiritualmente a todos com muito carinho. E meus amigos e amigas, o tema que nós trouxemos à reflexão essa noite é justamente sobre uma das leis morais que a doutrina espírita explica didaticamente, a fim de que nós possamos compreender a grande lei de amor trazida pelo Cristo e na qual, segundo ele, se resume toda a lei e os profetas, tudo que a humanidade foi capaz de conhecer até hoje. E eu gostaria de iniciar fazendo-lhes uma pergunta, porque a gente não vem aqui para trabalhar sozinho, né? A gente vem para conversar com vocês. Nós somos iguais? Somos iguais? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim. E tem gente que eu estou em dúvida pela mediunidade se está encarnado ou não, porque a pessoa está imóvel. Quem acha que nós somos iguais? Vamos ver, não tem problema de certo e errado aqui não, vamos ver. Ninguém acha que nós somos iguais? Nós somos iguais com necessidades diferentes. Já estamos construindo alguma coisa. E quem acha que nós não somos iguais, que nós somos diferentes? Aí, ó, resultado da enquete. 27,3% diz que somos iguais. 32,28% diz que não somos. E o resto está em abstenção. Muito provavelmente porque o Joãozinho deve ter contado, vocês já sabem que eu sou advogado, né? Profissionalmente. E quando o advogado faz uma pergunta para vocês cuja resposta é sim ou não, respondam sempre depende. Porque sob certos aspectos nós somos iguais, sob outros aspectos nós não somos iguais. Então nós precisamos refletir um pouco em que circunstâncias são essas que são capazes de nos igualar e também de nos diferenciar. E aí quem vem em nosso socorro é o Livro dos Espíritos, a primeira das obras da codificação espírita, na sua parte terceira, que fala-nos das leis morais, e lá nós vamos encontrar uma questão de número 803, em que Allan Kardec indagou o seguinte aos benfeitores: perante Deus, são iguais todos os homens? Eu tenho certeza que vocês vão acertar essa pergunta, porque a lei divina está gravada na consciência. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Sim. Exatamente. A resposta deles, sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Diz mais: dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quantas verdades tem na sabedoria popular, né? E quantas vezes a gente diz isso sem perceber a profundidade? O sol luz para todos. Mas quando nós dizemos o sol luz para todos, nós estamos dizendo de certa forma, perante Deus, nosso Pai e Criador, todos nós somos iguais. E isso tem consequências muito importantes, tanto quanto desafiadoras para nós. Deem uma olhadinha para o irmão, para a irmã que está do lado aí, dá uma olhadinha. Podem se olhar para trás, olhem nos olhos, aproveitem para se conhecer, se reconhecer, o sorriso é grátis. Iguais, diferentes, iguais perante Deus,
Mas a gente fica pensando, né? Mas será mesmo? Essa criatura me parece tão diferente de mim, com outras aspirações, com outras características, com outras vivências, com outro time de futebol, com outro partido político, com outra religião, com outra aparência física, com outra etnia, com outra vivência da sexualidade. Mas aqui o que os Espíritos estão afirmando é que existe uma igualdade essencial, de modo que nós não somos melhores do que os outros perante Deus. Embora possamos nos diferenciar ao longo da nossa trajetória pelo esforço que fazemos, mas nós vamos ver que na nossa origem e na nossa destinação, nós somos os mesmos. Essa é a bênção da doutrina espírita enquanto ciência, filosofia e religião, nesse tríplice aspecto, nos desvendando a realidade com profundidade. Os benfeitores complementam a resposta à questão 803, dizendo-nos ainda: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais e são filhos. Existem perguntas que nós temos nos feito desde sempre como seres inteligentes da criação. Querem ver uma coisa? Alguém aqui já se perguntou quem eu sou? Quem sou eu? Essa pergunta já não passou de alguma forma pela cabeça de vocês ou pelo coração? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida na Terra? E por que eu sofro? Já se fizeram essas perguntas? Agora nós vamos respondê-las à luz da doutrina espírita e da lei de igualdade. Porque essas 5 respostas para todos nós são iguais, porque nós somos iguais perante Deus. Quem sou eu? Um espírito imortal reencarnado nesse momento. Levanta a mão quem está reencarnado. Quem é que está com o corpo físico aqui? Eu falei que tinha desencarnado sentado, João. É claro que nós temos benfeitores entre nós, mas todos nós que estamos com um corpo físico aqui, somos espíritos imortais reencarnados. O que significa que nós não somos uma folha em branco do berço ao túmulo, mas que já somos viajores imortais em uma determinada trajetória, que encontra no corpo físico um instrumento de evolução e de aprendizado. Então essa resposta é igual, nós somos iguais nisso. Todos nós somos espíritos imortais reencarnados nesse momento. De onde eu venho? Não é de Pelotas, de Itaqui, de Jaguarão, não. De onde eu venho, qual é a minha origem? Essa também é igual. Eu sou filho de Deus, criado simples e ignorante, inexperiente. Para onde eu vou? Destinado à perfeição relativa, aquela que não nos iguala a Deus, mas que nos permite o desenvolvimento máximo de todas as virtudes. E, portanto, destinado à felicidade. Isso também é igual para todos nós. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e qual o sentido da vida na Terra. Porque pode parecer que as nossas vidas elas se apresentem de formas muito diferentes. Uns em famílias mais harmônicas, outros menos. Uns com mais disposição financeira, outros menos. Uns com propensões para uma profissão, outros para outra, uns com mais saúde física, outros menos. E poderíamos aqui elencar inúmeras diferenças, mas para todos nós, a lei de igualdade nos diz que o sentido da vida na Terra é a evolução intelectual, nos tornarmos criaturas melhores sob o aspecto da inteligência, do conhecimento e do raciocínio. Todo mundo está aqui para isso. Um segundo objetivo da nossa encarnação é a evolução. Nos basta a inteligência?
Não. Então, se eu estou aqui para evoluir intelectualmente, eu também estou aqui para evoluir moralmente. A evolução moral, a educação dos sentimentos, o desenvolvimento da generosidade, da humildade, do altruísmo, da paciência, do amor. E existe uma terceira razão pela qual todos nós estamos aqui nesse momento. Porque ninguém reencarna apenas para si, que é contribuirmos com a obra da criação. Cada um de nós está aqui para transformar o mundo num lugar melhor. Iniciando por nós mesmos, pelo nosso círculo de convivência e pela sociedade como um todo. Isso é igual para todos nós. Agora, se eu sei que eu sou um espírito imortal, vim de Deus, filho dele, não sou órfão não, em nenhuma circunstância estou abandonado, sou destinado à perfeição e à felicidade, e estou em um capítulo, num corpo físico, destinado à evolução, intelecto e moral e a melhorar o mundo, por que eu sofro? Por que eu sofro? Porque eu me esqueço da resposta das 4 perguntas anteriores. Porque eu vivo como se Deus não existisse muitas vezes, ou como se eu não fosse seu filho. Porque um filho herda, e as características de Deus são amor, justiça, perfeição, bondade, misericórdia. E aí eu me sinto muitas vezes sozinho, abandonado, vítima, como se eu não tivesse um pai perfeito, amoroso e bom, que em tudo me cuida e me ama. Eu sofro porque eu esqueço quem eu sou. E em vez de me perceber na minha natureza verdadeira de espírito imortal, eu vivo como se um corpo fosse. Como se eu fosse só um amontoado de células, tecidos, órgãos e sistemas. E aí a vida não teria sentido, e nem mesmo a ideia de Deus faria sentido, se eu tirar dessa equação o fato de que eu sou imortal e estou reencarnado. Porque como é que nós explicaríamos um Deus bom e justo e uma lei de igualdade quando uns nascem ricos e outros pobres? Quando uns nascem nos palacetes e outros em meio à guerra? Como é que eu explicaria a existência de Deus quando uma criança nasce com uma síndrome e a outra nasce saudável? Então, quando eu esqueço que sou um espírito imortal, eu sofro, porque a vida não tem como fazer sentido, uma vez que eu sou uma criatura inteligente. E eu resumo toda a minha vida, os meus investimentos, as minhas prioridades, as minhas escolhas, e até a minha noção de felicidade, a coisas provisórias. Eu me perco num prazer sem finalidade. E nisso pode estar o consumismo, a depressão, a dependência química, a sexolatria, a desonestidade, a corrupção. São buscas de prazer que não têm a perspectiva da imortalidade, porque investem no aqui e no agora de uma forma tão equivocada que se transformam em algemas, em prisões. Quando eu esqueço de para onde eu vou, eu esqueço que por mais que eu mesmo possa ter encoberto o espírito que sou com um limo das decisões equivocadas, eu esqueço de que eu vim para ser feliz, não nessa perspectiva superficial, né, João, provisória de uma propaganda de margarina, mas eu vim para ser feliz, que significa viver de forma alinhada com quem eu sou, e isso dá uma felicidade imensa. Querem ver? Fazer um teste. Lembrem de um momento em que vocês ajudaram alguém. Alguém que estava angustiado, alguém que estava sozinho, alguém que estava doente, alguém que estava com fome. Lembrem do momento em que vocês ajudaram essa pessoa. Busquem nas suas mentes, na sua lembrança. Do momento em que fizeram alguma coisa boa, em que fizeram um trabalho voluntário, em que perdoaram alguém. Tem gente sorrindo sem nem a gente pedir. Porque essas coisas são pequenas provas, amostras da felicidade que há de vir para todos nós quando nos decidimos a nos reconhecer como iguais e a cuidar uns dos outros pela prática da caridade. Então é muito importante que nós compreendamos esse primeiro passo da nossa reflexão. Nós somos iguais em essência. Agora, sobre que aspectos nós somos diferentes?
E aí? Tem diferença, não tem? O que nos diferencia uns dos outros? E será que é normal nós sermos diferentes também sobre algum aspecto, ou todo mundo tem que ser igual a mim? Quem aqui é bom cozinheiro ou boa cozinheira e assumiu aí alguma responsabilidade para a ceia de Natal? Gente, ninguém aqui gosta de cozinhar. Tem parte da comida que eu vou fazer, né? Tá cada um fazendo um pouco lá. E quem que sabe assim, né? Porque eu sou bom de cozinha, eu sei que tem um bom tempero, assim. Tem? Que bom. Quem aqui é ruim para fazer até ovo frito? Tem também. Né? Vamos ver quem aqui gosta muito de um time tricolor que tem aqui no Rio Grande do Sul. E quem é uma pessoa já resiliente, que se adaptou ao sofrimento e por isso mesmo gosta muito de outro time que tem aqui no Rio Grande do Sul. Brincadeira, gente, mas vejam, né? Espíritos também Também, terrível. Mas vejam, queridos, em pequenas coisas, há alguns de nós que somos mais pacientes, outros mais irritados. Alguns são mais calmos, outros mais ansiosos, mais agitados. E existe de fato uma diferença entre nós. E é o que a questão seguinte, a 804 do Livro dos Espíritos, vai nos esclarecer. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que a gente não é exatamente igual em tudo, neste momento da nossa vida? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes, olha os nossos fatores de diferença verdadeira, tá? Cada um desses vive há mais ou menos tempo. A nossa idade espiritual é diferente. Então, cada um de nós também viveu mais ou menos tempo como ser inteligente da criação. Segundo fator, cada um de nós tem feito maior ou menor soma de aquisições, o que significa a diversidade das experiências vividas e o tipo de escolhas que a gente fez diante dessas experiências. Algo que nos diferencia muito uns dos outros são as nossas decisões, o uso que a gente faz da nossa liberdade, o uso do tempo, do dinheiro, da inteligência, o uso das dificuldades, das oportunidades. Então isso de certa forma nos diferencia, mesmo como espíritos imortais, fazendo com que alguns de nós tenham determinadas aquisições num campo e outros tenham no outro, com que alguns de nós sirvam em alguns momentos de professores e inspiração e outros de expiação e de desafios no caminho de si próprios e do irmão com quem convive. Então é natural que nós sejamos diferentes na nossa trajetória evolutiva, seja pelo tempo, seja pelas escolhas e pelas experiências. Agora, sendo natural essa diferença, será que essas desigualdades imensas que a gente observa, agora eu estou falando de desigualdades sociais, elas foram criadas por Deus e tem que ser assim mesmo? Ou isso está no campo das decisões que nós tomamos e das escolhas que nós fazemos individual e coletivamente? O que é que lhes parece, meus amigos? Hein? Vamos pensar um pouquinho que desigualdades são essas, né? O Brasil, infelizmente, é um dos líderes mundiais num abismo que significa distribuição de renda. Durante a pandemia, aí eu estou falando do mundo, o acréscimo de patrimônio dos super ricos, aquela parcela de 1% da população mundial, o acréscimo de patrimônio durante a pandemia, tá? Foi maior do que o orçamento dos ministérios da saúde do mundo inteiro durante a pandemia. Aqui no Brasil, nós não tínhamos só fila buscando a vacina, filas muitas vezes com UTIs que estavam lotadas. Durante a pandemia, tinha fila de espera para a aquisição de helicópteros. Houve um faturamento no mercado imobiliário imenso, porque houve compras de grandes imóveis e imóveis isolados e outras coisas mais, ao mesmo tempo.
nós que somos trabalhadores de centros espíritas. A nossa rede aqui no Rio Grande do Sul, que é em torno de 400 instituições, desdobrou-se de todas as formas, porque o número de pessoas em vulnerabilidade social sem ter o que comer também aumentou. Até hoje a gente ainda tem algum reflexo disso. Os nossos albergues não fecharam, mas recebiam mais pessoas nas suas portas. Os nossos centros espíritas, todos eles, tiveram a luta entre as medidas sanitárias necessárias e o esforço para continuar atendendo as pessoas que estavam no nosso portão, nos pedindo amparo, nos pedindo ajuda. Desigualdade de riquezas. É natural que exista alguma diferença pelas escolhas e pelas experiências, mas esse nível de desigualdades parece-nos que não é uma obra divina e que muito provavelmente seja uma obra do egoísmo, do orgulho humano. Vamos falar de outras desigualdades aqui e reconhecer que elas existem. Eu acho que isso é importante, é bem importante. Será que o Brasil tem as mesmas oportunidades para homens e para mulheres? Ainda hoje, no nosso mercado de trabalho, existem postos que não são ocupados por mulheres e poderiam ser. E há diferença de salários pagos para homens e mulheres que trabalham nas mesmas funções. Nós vivemos num país em que faz poucas décadas que as mulheres puderam votar, como se não fossem seres livres e inteligentes. Se nós recuarmos um pouco mais, o nosso Código Civil de 1916, que teve vigência durante décadas, ele dizia que a mulher casada não tinha direito de decidir sobre a própria vida, ela perdia a capacidade civil. E pior do que isso, o Código dizia que se o marido descobrisse que a mulher havia sido anteriormente deflorada, esse era o termo, para a perda da virgindade, ele poderia devolvê-la, como quem devolve uma geladeira. Isso não passou completamente. Tem uma loja, vou contar para vocês aqui, porque eu também estudo e trabalho profissionalmente com governança, com gestão de empresas, outras coisas mais, e a gente está sempre estudando nesse meio, né? E eu no ano passado descobri uma coisa muito interessante. Tem uma loja que tem aqui perto, inclusive eu passei num shopping, vocês vão me dizer agora, que o slogan dela é uma loja para mulheres. Era assim, de mulher para mulher. O que vinha depois disso? O slogan é de mulher para mulher, né? Você sabe o que eu descobri ano passado, Joãozinho, estudando no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que no conselho de administração desta empresa não tem nenhuma mulher. De mulher para mulher era só o slogan mesmo. E que as mulheres no mundo hoje ocupam pouco mais de 20% dos postos de alta administração das companhias. Depois de nós já termos tido tantas exemplificações da beleza e da importância da liderança feminina. E o movimento espírita, ele é uma organização humana, que tem princípios divinos lastreados na lei imutável e perfeita de Deus. Mas a organização humana, ela também é provisória e imperfeita. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul está com 102 anos agora. A gente até que está bem conservado, né, Joãozinho, para 102. Em 102 anos só teve 2 mulheres na presidência. E a Federação Brasileira, que já passa de 130, não teve nenhuma. Oi? Uma questão cultural, porque nós estamos inseridos numa sociedade que guarda essas grandes diferenças. Vamos falar de outra desigualdade importante que existe entre nós, queridos. Em algum momento, aqui no nosso país, nós sequestramos irmãos nossos de outro continente e trouxemos para cá escravizados, para que eles impulsionassem a força de trabalho e a ganância de outros tantos. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel firma, portanto, o documento que garantia a abolição da escravatura. Como se ela tivesse deixado de existir naquele momento. Porque os nossos irmãos foram abandonados ontem e, de certa forma, ainda continuam hoje. Eles foram largados das senzalas, das fazendas, sem trabalho remunerado, sem educação,
marginalizados. E hoje a gente vive num Brasil que tem a sua maioria de pessoas pretas, falando numericamente da população, embora elas sejam minorias na alta renda, minorias na escolaridade, minorias nas oportunidades, maiorias na marginalização, na exclusão, na criminalidade. E muitas vezes a gente tem dificuldade sequer de reconhecer que isso existe. Foi feito há muitas décadas nos Estados Unidos, mas agora no ano passado foi retomado na Itália um experimento que se chama o teste da boneca. Já ouviram falar disso? O teste da boneca, ele tem até um vídeo que a gente ia rodar para vocês, mas eu conto aqui. Eles colocam crianças negras, crianças pequenas, de 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 anos. E colocam diante dessas crianças uma boneca branca e uma boneca preta. E perguntam para a criança, qual é a bonita? E a criança negra aponta a branca. E perguntam, por que ela é a bonita? Porque tem um olho azul. Qual que é feia? E ela aponta a preta. E perguntam para a criança, e qual que se parece com você? E a fisionomia é triste. Tem esse vídeo no YouTube, João. E ela aponta a preta. Perguntam para ela, qual é boa? E ela aponta a branca. E perguntam para a criança, qual boneca é má? E ela aponta a preta. Isso existe, gente. E a questão 806 de O Livro dos Espíritos, meu amigo, indaga o seguinte: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais, essas que a gente conhece hoje aqui? É lei de Deus? E os benfeitores respondem, não. É obra do homem e não de Deus. E ele volta a perguntar, e algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eles respondem, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Isso é o Livro dos Espíritos. Quem tem dúvida sobre estudar a doutrina espírita ou não, sobre além das palestras que a casa oferta, buscar os grupos de estudo, a evangelização de infância e juventude, a área da família, faça. Cada pergunta dessas é capaz de desvendar questões ancestrais da nossa vida e estabelecer um farol de luz diante de nós. Essas desigualdades são fruto do egoísmo e do orgulho de cada um de nós, dos preconceitos de cada um de nós. Mas aí é que o desafio se torna interessante, porque quem aqui é espírita? Ué? Quem é espírita? Parente, Ou quem é espírita? Quem é espírita? Espírita, quem gosta do espiritismo? Todos. Diz que todos é um pronome indefinido, que nem ninguém, né? Então é bom que cada um se assuma e diga, eu sou espírita. Eu sou. Pois é. É espírita kardecista ou é espírita? Não é, o kardecista é até redundância, né? Porque espírita é um termo cunhado por Allan Kardec, espiritismo, a gente entende, bem lembrado, né, Joãozinho? Viu como o Godinho falou? Eu sou espírita cristão. Isso Porque aí. eles colocam nós para fora, né? Do cristianismo. A doutrina espírita é cristã desde a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus deu a conhecer a humanidade para lhe servir de modelo e guia. Nós estabelecemos Jesus como referência moral, somos cristãos. O bom espírito e o bom cristão são uma e a mesma coisa. Mas é muito interessante quando nós conseguimos responder essa pergunta dizendo, eu sou espírita, e o desafio que ela me traz. Especialmente diante dessas desigualdades sobre as quais nós estamos falando agora. É possível ser espírita e continuar nutrindo preconceitos em relação à condição social, à etnia, a gênero?
Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos, fundamento para nos acharmos melhores que os outros. Para pensar que a minha condição, ela é de um privilégio, de um sangue mais puro do que aquele que está numa casa prisional nesse momento, do que aquele que se apresenta como um travesti nesse momento. Eu sou capaz mesmo de defender que eu tenho mais direitos por causa da cor da minha pele, ou do meu saldo no banco, ou do fato do meu nome ser masculino ou feminino. Não é possível ser espírita e ser racista, homofóbico, ter preconceito de classe, ser machista. E olha, meus amigos, nós estamos no Rio Grande do Sul, uma terra abençoada, mas que tem os seus desafios. E nós temos que poder olhar para isso com alguma humildade. Quem lembra do hino do nosso estado? Aquele que a gente gosta de cantar bem alto nos eventos, assim, a gente canta até hoje mais alto do que o hino brasileiro. E aí tem um trecho lá que a gente diz assim: sirvam nossas façanhas, não é isso? De modelo a toda a terra, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E nós temos façanhas, mas aqui entre nós, o dia que a gente comemora é uma guerra que a gente perdeu, e a gente comemora uma guerra. O nosso povo tem valores, tem coragem, sim, mas também é um povo brigão, belicoso. Percentual de processos judiciais por habitante, o Rio Grande do Sul é o campeão no Brasil. A gente briga mais do que os outros. Estatística de suicídio, nós constantemente lideramos as estatísticas de suicídio do país. E esse suicídio se dá também muito mais entre homens do que mulheres. Porque nós somos quem? Nós somos os gaudérios. O homem que tem mais dificuldade de admitir a fragilidade, de pedir ajuda, de buscar um auxílio numa terapia, num centro espírita. Nós somos um estado machista. Mas briga para buscar direito na justiça, briga porque brigam. As duas coisas, né? Tem um senso de justiça que é bom, mas tem uma quantidade de processo que não precisava ter se nós tivéssemos outras escolhas que não fosse guerrear. A gente granaliza tudo, né? Eu fiz uma brincadeira aqui no início, mas a gente faz isso. Então, meus amigos, nós também aqui, espíritas gaúchos, a gente fala com conhecimento de causa, né, Joãozinho? Porque onde tem centro espírita, a gente já visitou nesse estado, querido. Aprendendo e reconhecendo a nossa família, fazendo parte dela. Nós temos grandes desafios nesse campo dos preconceitos e das desigualdades, sim. E a doutrina espírita vem nos trazer uma outra proposta, uma outra perspectiva de vida. Nós vamos buscar lá na Revista Espírita, que é um outro tesouro que Allan Kardec, ele redigia, conversava com os opositores, com os questionadores e publicava os experimentos, as observações, a evolução do pensamento espírita. E numa das edições da Revista Espírita do ano de 1861, nós vamos encontrar ele falando sobre essa questão dos preconceitos de castas e de cor. Essa redação que eu vou ler é do próprio codificador. Se forem brigar com alguém, briguem com ele. Porque ele diz o seguinte: o Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais, e aqui a gente grifa sempre, só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Allan Kardec. E aí alguém estará pensando: mas essa palestra era para minha vizinha. Eu queria mesmo que tivesse aqui o meu marido, a minha irmã, ou aquele familiar que a gente não queria encontrar, mas vai encontrar no Natal, né? Que é o cunhado,
sogra, sogra é verdade, né? Eu queria que tivesse aqui. Meu Deus do céu, alguém está gravando isso? Vou rodar na ceia de Natal. Mas a verdade é que é sempre conosco. Madre Teresa de Calcutá dizia sempre isso, porque nunca foi entre você e as outras pessoas, sempre foi entre você e Deus. Essa reflexão é para mim. O ouvido mais próximo de quem fala é o meu. Então, cada um de nós que está aqui hoje é para si essa reflexão e esse questionamento. Eu trouxe 3 perguntas aqui para a gente ir encaminhando no encerramento da nossa reflexão, porque elas são perguntas de cada um para consigo mesmo. A primeira delas é a seguinte: estão dispostos a fazer as perguntas? Dê uma respiradinha assim. A gente está falando de coisa séria, de coisa difícil, né? Nós vamos abrir a mente e o coração. Primeira delas: ainda guardo, não é a pessoa que não veio hoje, eu ainda guardo crenças, hábitos, falas e comportamentos que fortalecem a desigualdade, que desumanizam a mim e ao próximo? Isso ainda aparece na forma como eu penso, como eu sinto, nas piadas que eu conto, nas coisas que eu repito sem pensar. Porque a gente vem à Terra para mudar, e para mudar para melhor. Mas às vezes parece que a gente desenvolve a síndrome de Gabriela. Aqueles mais antigos vão lembrar que nós temos a obra literária, o personagem é Gabriela, e tinha uma música, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não encontra amparo na doutrina espírita. A gente não nasceu para desencarnar do jeito que veio, mas é para retornar melhor à pátria dos espíritos. Então sempre é tempo. Mas eu já estou com 40, 70, 80, 100. O espírito é imortal. Sempre é tempo. A gente dizer isso também, não mudei até agora não venho me mudar, né? Isso também não é espírita. Sempre é tempo de identificar em mim como é que estão essas questões. Porque isso é tão ancestral, isso é tão cultural, como tu dizias, que às vezes nós não percebemos. Mas somos nós que giramos essa máquina e que retroalimentamos essas desigualdades, essa desumanização, como se uns fossem melhor do que os outros, e espiritualmente nós somos todos iguais. Se existem diferenças entre nós, é a lei de sociedade, a outra lei moral posta no Livro dos Espíritos, que vai nos dizer o seguinte: nenhum homem, nem uma mulher possui faculdades completas. É convivendo entre si que nós nos completamos. Então a mesma diferença que eu rejeito é a diferença que eu preciso, porque eu sou incompleto. E eu só me completo convivendo com quem é diferente. Mas se eu torno o diferente meu inimigo, o que eu faço? Qual a oportunidade de me tornar melhor? Uma outra pergunta: em que eu posso evoluir quanto aos preconceitos? Em que eu posso evoluir quanto ao machismo, ao racismo, à LGBTQIA+, fobia, à discriminação do mais pobre? Em que eu posso evoluir nisso? É sempre bom, todo dia a gente vai encontrar alguma coisa para fazer de melhor. E isso vai distensionando as relações à nossa volta, vai nos permitindo conhecer belezas em criaturas que a gente julgava que não tinham nada a contribuir com a gente, porque a soberba emburrece. O orgulho e o egoísmo, eles nos tornam criaturas tão limitadas, porque o orgulho me faz pensar que eu sou melhor que todo mundo, então eu não tenho nada para aprender com ninguém, e o egoísmo me faz prestar atenção apenas nas minhas questões, e eu perco a oportunidade de aprender olhando e cuidando da dor do outro. Quantas pessoas nos ensinam vivendo as suas dores? E até diminuem as nossas, porque a nossa percepção se modifica. E finalmente, terceira pergunta: de que maneira eu posso avançar constantemente para o cumprimento da lei de igualdade que nós estamos estudando hoje, e posso acolher na minha vida e no meu coração os meus irmãos de humanidade? O Natal está chegando cheio dessas oportunidades de reflexão, de acolhimento, de nós nos reconhecermos como iguais.
Eu quero deixar um abraço de Natal para cada um de vocês, não só com esse incômodo, eu sei que é difícil tratar desses temas, mas um certo incômodo ele nos transforma também, nos desacomoda positivamente, né? Para a gente sair daqui entusiasmados, dispostos e sabendo que a construção desse mundo melhor que todo mundo quer não está na mão apenas do político, do governante, do empresário, do meu chefe. Não, somos nós. Somos nós. A grande transformação do Cristo trazida para a Terra começa com uma equipe de 12. Nós já somos bem mais. Nós precisamos continuar mais. E a gente se despede de vocês com o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no seu capítulo 17, item 3, nos diz que aquilo que todos nós aspiramos ser, homens de bem, mulheres de bem, o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Esse é o convite que a gente deixa nesse Natal e nesse fim de ano. Em todos os homens vê irmãos seus. Naqueles que foram nossos inimigos ou que nos veem assim. Daqueles que nos feriram, irmãos seus. Daqueles que discordam de nós, irmãos seus. Daqueles que nos perseguem, irmãos seus. Esse é o testemunho da cruz. Daqueles que nos cuidam, irmãos nossos. Dos que votam no outro candidato, irmãos. O mundo fica bem melhor e a gente fica bem melhor quando a gente se reconhece como irmão. A solidão vai terminando aos poucos. E esse pertencimento à família espírita e à grande família humana nos torna fortes, felizes, capazes. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Muito obrigado pelo reencontro singelo dessa noite. Vou fazer a nossa prece. Lembrei. Volta para cá. Meus queridos, a prece é uma forma de nos conectarmos conosco mesmos, com Deus, com Jesus, com os benfeitores queridos. E também de abrirmos as nossas sensibilidades espirituais para o auxílio que eles nos trazem. Então, nesse momento, percebamos juntos as luzes a recaírem do alto sobre cada um de nós. São luzes benfazejas emanadas do coração de Jesus, que encontrando-nos dispostos a abraçá-lo, a acolhê-lo nas nossas vidas, a caminhar com ele, também pode infundir em cada um de nós o bom ânimo, a coragem, a esperança, o amor. Mestre querido, tu que és o grande médico das almas e que nos conheces profundamente, derrama sobre cada um de nós aquilo de que necessitamos, mesmo que não saibamos. Auxilia-nos na saúde física, orgânica, mas sobretudo na saúde da alma, dos sentimentos, das virtudes, das decisões felizes. Ampara-nos nessa noite, espargindo através de nós a candeia do teu Evangelho para iluminar as trevas de que somos ainda portadores e de que são portadores os nossos irmãos, os nossos familiares. Que nós possamos, enquanto recebemos nesse momento as energias que expressam o amor de Deus, recordarmos da tua voz a nos dizeres: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, fazei brilhar a vossa luz. E assim, Mestre querido, despedimos-nos nessa noite, agradecendo a Ti, a Deus e aos benfeitores queridos, por mais uma oportunidade de que o Teu Evangelho nos traga segurança,
caminho, a verdade e a vida abundante que tu nos propões. Que assim seja, Senhor. Obrigado, queridão. Agradeço.